Boa noite! Vamos lá para a nossa segunda aula da nossa clínica de emagrecimento e não perca a aula de amanhã, que eu vou explicar sobre realmente a clínica do emagrecimento. O tema de hoje vai ser por que eu não emagreço e quais são as estratégias, protocolos, remédios, shots para emagrecimento que realmente funcionam e o que é para cada pessoa, tá? Para isso, vou chamar a doutora expert no assunto, minha amiga a Thaís Vale, para ela estar explicando aqui com mais propriedades para vocês, tá bom? A Thaís, como eu disse ontem, ela é endócrina e nutróloga, então ela é muito especializada e atualizada sobre esse assunto do emagrecimento. Sabe tudo que está em alta, sabe tudo sobre os últimos estudos sobre o assunto e como eu contei ontem para vocês, me ajudou inclusive a dar o up que eu precisava, o start que eu precisava aí para voltar ao meu emagrecimento, depois de ter perdido bastante peso. Então vou esperar ela aqui entrar. Pode fazer sua pergunta, a gente vai respondendo depois que a gente acabar de explicar. Não esqueça de compartilhar essa live, uma live muito importante. Você certamente conhece alguém aí que tá tentando emagrecer, alguém no pós-parto que ganhou peso. Não fique falando para essa pessoa, ai, deixa, depois você vê isso. Não, ajuda ela, fala para ela começar a já ir atrás como ela pode, com os recursos que ela tem no momento e para ela assistir aqui a live junto com a gente, para ela estar aprendendo sobre isso. Combinado? Deixa eu ver se a Tá já entrou. E não se esqueçam de assistir a live de ontem, tá? Nós falamos, a Tá falou pra gente sobre uma coisa que pode acontecer com a sua saúde que engorda muito mais do que um hipotiroidismo e que muita gente não sabe sobre isso. Inclusive, eu não sabia que ganhava mais peso do que o hipotiroidismo. Mas pra você saber, você vai ter que assistir a aula de ontem, que ainda está no meu feed, tá bom? Já chamei a Tá, peraí. Tá bronzeada. Eu tô, amor. Bronze de marca. Boa noite, Boa maravilhosa! noite, cheguei. Tudo bem? Tudo bem por aí, Dai? Como foram as dúvidas? O pessoal mandou mais perguntas. Não, todo mundo super entendeu tudo. Ficou muito bem esclarecida, acho que a live nossa de ontem. Galera, ficou também quem reassistiu depois sobre o que você tinha Aham. dito lá, que outras coisas fazem engordar mais até que o hipotiroidismo. E, inclusive, recebi feedbacks de pessoas falando, Dai, eu quero marcar, eu preciso ver, porque eu tenho realmente os sintomas ditos ontem na live. Então, eu achei super legal a gente poder estar Bom, contribuindo dessa forma com a saúde da mulher, né? isso, com certeza. Então, que sirva de um alerta aí para todo mundo que assistiu, envie para as amigas que reclamam, né? Um conhecido que de repente tenha um sintoma e não tenha percebido. Então, é isso, para ser E esclarecedora. hoje vamos trazer o tema de doutora, por que que eu não emagreço? Porque eu não estou emagrecendo. E vou trazer também aqui umas perguntinhas do que vale a pena, do que não vale a pena utilizar nesse processo de emagrecimento, né? O que acaba custando caro para a nossa saúde, para o metabolismo, e tirar aí uma dúvida e também ensinar um pouco aí para o pessoal, que eu garanto que tem muita gente que não tem nem noção de tudo que a gente pode usar nesse processo do emagrecimento, né? É isso. Eu acho que, assim, ontem a gente ainda ficou de falar um pouquinho sobre menopausa, né, Dai? Que Isso. surgiram Teve algumas muita pergunta, de dúvidas. repente, da menopausa, que a gente também não É, imaginava, né? então, quem tiver ainda dúvida, pode ir mandando aqui no chat que a gente vai respondendo. Né? Só recapitulando ali aquele período da menopausa, é a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo que todos nós vamos passar, né? Todas nós mulheres vamos passar por isso. Geralmente entre os 40 a 60 anos, a média aqui no Brasil 45 a 49, e a gente identifica com um período sem menstruação de um ano, né? Ou quando a paciente não tem útero, a gente pode fazer avaliação laboratorial para identificar essa menopausa, né? Com alteração de alguns hormônios. Aham. Decorrente de sintomas, queixas clínicas, os famosos fogachos, né? Sintoma vasomotor, ansiedade, depressão, a gente avalia se há benefício da reposição hormonal, que pode ser mais um aliado para a questão do emagrecimento, né? A gente observa um ganho de peso nas pacientes pós-menopausa, né?
principalmente tronco e região abdominal. Sim. Aquela Por gordura conta também visceral. da transformação da produção hormonal. Isso, exatamente. Então, o risco cardiovascular, ele quase se equipara ao dos homens por conta dessa redução dos hormônios sexuais femininos. Então, é um ponto de Mas é bastante pela redução dos atenção. hormônios ou pelo exato acúmulo na região abdominal? Essa redução dos hormônios faz com que o acúmulo de gordura na mulher ele fique mais o padrão superior do que aquele formato em pera, né? Que a gente não gosta muito, que é É. ali na região do quadril. Então ele vira o formato de maçã, que é mais Aham. tronco e abdômen. E isso aumenta o risco cardiovascular. Então é normal, então, mulheres perto da menopausa começar a engordar em regiões diferentes. Por isso que a gente escuta muito de, nossa, eu não Sim, tinha barriga antes e agora eu tenho. Ou muitas mulheres até erroneamente associam a gestação. Mas a verdade é porque é. algumas acontece ali o período da gestação perto desse período da menopausa, perto dessa mudança hormonal. E aí ela Cada começa a vez acumular gordura ali, né? Isso, cada vez mais a gente tem visto as gestações mais tardias, Dias. né, do ponto de É. vista da medicina. Não que seja velho para a mulher, mas em termos médicos é considerado uma gestação mais tardia, sim. Sim, não, igual a minha também foi com 35 anos, se for ver, é uma gestação tardia, né? É, Mas não que esteja velha para ter filhos, né? de jeito nenhum. Super legal, então, isso, quem ficou aí com dúvidas sobre a menopausa, que Isso. acabou surgindo muitas perguntas sobre, então, acho importante trazer aqui para vocês. E vamos falar, então, por que que eu não emagreço? Eu acho que é uma das perguntas que você mais deve ouvir, né, no consultório. Também vou falar um pouco Aham. do que eu acredito de tudo isso, que eu acredito também que principalmente as magrinhas, elas vão levando com a barriga até o momento que começa a não dar mais certo e elas começam a ganhar a barriga e é onde elas começam a ficar ali só querendo perder a barriga e não entende que é um processo de emagrecimento, mesmo que a perna esteja fina, o braço esteja fino, ela precisa passar pelo processo de emagrecimento. Ou É, aquela que acha que não está comendo, acha que não está, quando na realidade ela está e não percebe que o consumo dela está sendo alto, né? isso. É uma pergunta muito comum, né? O porquê não emagreço? O que que eu estou fazendo de errado? Frequentemente, né, o que a gente mais encontra no consultório são os pacientes que fazem dieta muito restritiva e sem nenhum acompanhamento. Então, tentam cortar todos os alimentos que a mídia fala que é mais calórico, a amiga fala que engorda muito, ou que o vizinho fala, olha, não come isso porque isso engorda, isso dá barriga, né? Colocar um alimento como responsável pelo ganho de peso, né? Não levando em consideração todo o contexto. Essas dietas muito restritivas, associado a excesso de aeróbico, Ah, 2 horas na academia, 2 horas, né? Mas eu corro, eu faço escada, eu faço eu todas as fico aulas de ginástica. Eu faço toda umas 3 aulas na jumping. sequência. Cara, se você faz 3 aulas, você Exatamente. não faz nada direito. Ninguém, eu falo para todo E mundo, gente, ninguém que vai fazer um treino eficiente consegue passar mais de 45 minutos treinando de forma efetiva. Você não consegue. não consegue. O aeróbico ele é importante, né, para o nosso sistema cardiovascular, associado a um planejamento com o treinamento de força, ele é essencial. Mudança de Sim. estímulo, a gente tem os HIITs hoje, né, que facilitam muito esse programa de emagrecimento, mas geralmente o perfil que a gente vê é esse, né, de 1 hora e meia em cima da esteira, sem fazer nenhum outro estímulo. O que reduz nossa massa muscular, na grande maioria das vezes, associada a essa dieta hipocalórica, né? E não favorece a perda de gordura, mas sim de massa muscular, né? A paciente Exato. acaba entrando num catabolismo. Acaba emagrecendo com flacidez, vendo o corpo Isso. ali todo mole. Uhum. Então ela acaba repetindo, mas eu não quero emagrecer e ficar mole. Você emagreceu da forma errada. Existem vários protocolos de emagrecimento, mas é aquele negócio, você quer emagrecer o quê? Eu posso te falar só em perda de gordura. E mesmo num processo mais hard ali de emagrecimento, de uma pessoa que tem muito para perder, que pelo menos ela mantenha a massa magra, né? Que a gente Sim. sabe que não dá. Inclusive hoje eu estava até conversando lá com o meu grupo, falei, gente, aí todo mundo fala, você não gosta de cross? Gente, eu gosto de cross.
Só que as pessoas precisam também entender, né, tá? Que no processo de emagrecimento ela não vai dar o melhor treino dela. E eu acho que nisso também que as mulheres acabam patinando nos resultados. Como, por exemplo, ela quer render bem no treino, aí ela começa a comer antes do treino mais para ela render nesse treino. E aí ela começa a fazer o quê? Aumentar o consumo calórico. E aí na cabeça dela, ela está colocando como objetivo principal o rendimento do treino e não o emagrecimento. É onde começa a causar conflito de objetivo. Então é o que eu falo, você quer ser atleta de CrossFit, render no CrossFit ou você quer emagrecer? Então se você quer emagrecer, não vai ser o seu melhor treino. Não quer dizer que você tenha que treinar de qualquer jeito. Só que nunca vai ser comparado a um treino de quando você está bem alimentado, quando você está num processo de ganho, de manutenção. Então tem que ter bem certinho, e eu acho que unir todo mundo, né? Médico, treinadores, a parte de alimentação, a parte emocional, Nutricionista. é alinhar realmente todos os pontos. É, cada vez mais a gente fala desse trabalho multidisciplinar, né? A gente abraça todas as causas da obesidade e É, vê onde cada um pode conversar mais sobre isso, né? Hoje mesmo eu atendi mais cedo uma paciente que foi exatamente essa mesma queixa, né? Já menopausada, com reposição hormonal, já tudo bem estabelecido, mas estagnada em termos de perda de peso. Ah, mas eu como muito bem, eu sei tudo que eu tenho que fazer. É, ou não como açúcar, eu não como farinha, tá, mas as eu calorias que você faço está consumindo. jejum. Esse aí foi. Eu faço jejum, mas tá. Como que é o jejum que você está fazendo? Às vezes eu almoço e só vou comer no outro dia de manhã. Então, longos períodos de jejum, às vezes podem piorar esse processo, né? Sim. Porque a gente Eu entra acho numa também que a fase longo prazo catabólica. ninguém sustenta, né, tá? Quando você tá ali na empolgação, você Não, aguenta. Mas a longo prazo, não quer dizer que você não possa fazer um jejum de forma estratégica. Ou, por exemplo, eu acho que não é nem jejum, pular o café da manhã. Ir direto para um almoço, usar algumas estratégias como essa. Mas a longo sim. prazo, o que eu mais vejo são pessoas ficando sem comer, falando que estão fazendo jejum, e quando começam a comer, saem comendo tudo, enlouquecidamente. Quantas vezes você escutou, ah, de manhã eu fico bem, não tenho fome, mas quando chega 4, 5 horas da tarde eu quero comer tudo que eu vejo pela frente. Então é esse Exatamente. padrão. O jejum ele é muito interessante, a gente tem estudos de melhora de longevidade, né, na autofagia. Então a gente tem bastante estudo com o jejum, mas quando a realimentação ela é equilibrada. Não é você fazer 10, 12, 16 horas de jejum e aí quando você quebra o jejum, você vai para um açúcar refinado ou você tem uma compulsão alimentar após esse período sem comer. É isso que a gente não quer. Exatamente. O corpo ele sabe o que dá energia para ele rápido. E é o que? Açúcar e carboidrato simples. Açúcar e Tanto carboidrato quando a gente simples. está com muita fome, a gente não tem desejo de comer uma carne, né? A gente tem desejo de comer uma massa, um pão, um açúcar. Por quê? Porque a energia é rápida. Eu, particularmente, não Isso. estou muito bem também com jejum. Até tento alguns dias, os dias que eu acordo já sem fome. O dia que eu acordo com fome, já falo, "Ei, vamos partir já para a primeira refeição, porque se eu começar a querer ficar sem comer, vai dar ruim." É. E aí, em bola, a gente acaba pulando, né? Fazendo essa alimentação compensatória posterior. O que hoje a gente tem orientado mais sobre o jejum é que a gente tente chegar à alimentação mais para o dia possível, né? Então, em vez de você pular o café da manhã, você comer o café da manhã e interromper a alimentação mais cedo, né? O que que você Até o acha período disso? das Eu ia te falar 18, exatamente isso. 18 Falaram que é o seguinte, o estudo que eu tava lendo. Mas eu falei, vou perguntar para ela para ver o que que ela acha. Eles falando exatamente isso. Faça uma última refeição lá pelas 6, 7 horas da noite. E no comece dali em máximo. diante esse período sem se alimentar. Por quê? Por causa da nossa regulação hormonal, né? A produção de insulina é diferente, então a gente precisa de muito mais insulina no período noturno para reduzir ali aquela glicose, captar aquela glicose do alimento, sem contar que a gente desregula o ciclo circadiano, produção de melatonina, que é o hormônio que dá relaxamento, que induz o nosso sono. Isso pode prejudicar o sono, excesso de cortisol também pela alimentação. Então, a gente pode ter todo esse processo metabólico prejudicado. Então, hoje a gente tem feito mais essa recomendação com base nos últimos estudos mesmo.
Ai, bacana, olha, interessante, tá vendo, gente? Olha que live sensacional. Assim, dá pra gente fazer uma coisa em grupo bacana, mas trabalhar o individual é muito bacana também. Porque, por exemplo, tinha uma aluna minha que a gente teve até que testar de tirar os legumes crus de noite, que estava causando uma dilatação abdominal nela muito grande. Então a gente teve até que trocar, olha, vamos começar a fazer então ele cozido em menor quantidade, deixa para consumir mais Isso. falar, e deu super certo. Aí ela também estava estudando essa questão do jejum, e falei, cara, vou perguntar e trocar uma ideia com ela, porque a gente viu muita informação e eu achei sensacional essa sacada. Não, faça a última refeição lá pelas 6, 7 horas da noite. Muito bacana, né? Melhora a digestão e, como você falou dos crus, né? Alguns pacientes têm mais sensibilidade aos carboidratos que são altamente fermentáveis. E alimentos ótimos, né? Brócolis, às vezes couve-flor, maçã, pera. Então, a gente avaliar cada paciente individualmente, a gente consegue identificar onde são os gatilhos de pior digestão, né? Aonde a gente pode melhorar nesse ponto para ter um cenário para emagrecimento melhor, né? É igual Não o adianta a psyllium, gente. né? Psyllium, um feijão, que eles têm muita fibra e ajuda com a saciedade. Porém, entretanto, não é todo mundo que se dá bem. Tem gente que tem uma Não, alta constipação, mesmo bebendo água, mesmo utilizando tudo que é possível e fazendo direito, você vê que ela mais constipa, então ela tem mais malefícios do que benefícios do uso, né, desse recurso. isso, exatamente. Então, a gente tem que avaliar cada resposta, paciente. A gente costuma dizer que, como eu falei ontem, né? Na medicina, nem nunca e nem sempre. Então, cada um vai responder de uma maneira, né? As mudanças na alimentação. Tem paciente que se adapta mais a low carb, tem paciente que se adapta mais a uma dieta com altos índices de gordura, que metabolizam aquilo muito bem. Outras a gente não tem essa possibilidade, né? Então, Tem gente que se dá é bem comendo individualizar. carboidrato simples, o que é mais difícil da gente ver se uma pessoa tem muito processo de emagrecimento. Pelo menos assim, o que eu mais vejo é esse carboidrato simples, ele dá uma fome muito mais rápido. E parece que ele Dá. já puxa ali a vontade para comer um doce, né? Então eu acho bacana também, eu gosto mais das low carbs, não que seja para todo mundo, e é o que a gente sempre fala, não tem a dieta perfeita. É o que Não. aquela pessoa, eu, por exemplo, eu não gosto de dieta que tira fruta, que tira por completo o carboidrato, que aumenta muito a gordura, mas emagrece? Sim, emagrece. Você também pode emagrecer comendo carboidrato? Sim, você pode. São estratégias, né? Super, super. A gente tem que calcular, né? Isso é muito comum. Ah, mas eu posso comer pão, eu posso comer isso, mas isso não engorda. Acho que cada vez mais a gente tem que conscientizar que não tem um alimento que engorda ou um alimento que emagrece. É tudo dentro de um contexto, né? Tá E tudo ali para dentro quem, de um né, tá? Como por planejamento. exemplo, E para na quem? atividade física. Qual que é o cenário perfeito? Foi o que você disse: treino de força e um cardio, de preferência, que seja com uma estrutura do HIIT, né? Porque as minhas alunas eu faço 220 volts, que é como se fosse um HIIT, mas mais um ondulatório, né? Com picos maiores de frequência. Mas enfim, é um ondulatório. Semelhante ao E HIIT. isso é o excelente. Eu, por exemplo, eu detesto esse negócio de funcional, porque, gente, não é o melhor campo. Ai, mas é proibido? Tamanho? Não, não é. É igual caminhar. É a pior opção que você tem para ter resultado. É proibido? Não, não é. Mas a gente está falando o que é melhor e o que é pior. O que é mais eficiente e o que é menos eficiente. Numa escala de menos para mais, funcional, caminhada é o menos eficiente. E o É. mais eficiente foi o que a gente falou. O cenário perfeito seria o quê? Treino com carga, e isso não quer dizer que eu tenha que ser powerlifting, de carregar 100 quilos. Não, Não. não é isso. A gente pode fazer 3 quilos se tornarem 30. Essa que é a inteligência do treinamento, né? Mudar a Lembra até que variação, mudar o estímulo. a técnica da pressão no pé, no calcanhar, tará. Então tudo isso. Então não quer dizer, tipo, mulher, ai, não vou treinar pesado, não sei o quê. Não, não é isso. Por quê? Porque esse tipo de treinamento vai causar a queima pós-treino, enquanto a caminhada, o funcional não vai gerar, vai queimar muito pouco durante e nada depois, né? Isso. Eu acho que um medo maior, né, de muitas mulheres ai, não vou pegar peso porque eu tenho medo de ficar musculosa.
Gente, é muito difícil ficar musculosa. Não é assim. É muito É muito difícil. difícil, acreditem. É, alguém perguntou Do aqui, spinning. Larissa, do spinning. Depende da aula, depende do professor, Larissa. Não é toda aula que você pode considerar, ai, aula de spinning. Cara, ó, eu vou te dizer, ser sincera, agora podem me matar, não tô nem aí. Não é todo professor que dá na pegada. Gente, tem que ser professor muito pirado no giraia. Eu era professora de spinning lá, trabalhei já no clube. Eu me matava, mas assim, eu tive altas lesões de tanta aula, eu dava aula todo dia, tanto que eu tenho até hoje, fascite plantar. Eu já vi professor, tá, que não sobe nem na bicicleta para dar aula de spinning. Para mim, isso é Já participei de inconcebível. aula Me assim. desculpa. Me desculpa, isso é inconcebível. O professor de salão, ele tem que, meu, subir na grade, girar a toalha e fazer aquele aluno flutuar, entendeu? As minhas aulas eram assim. Então, se a pessoa pergunta, ah, aula de spinning, comigo era. E mesmo assim não era, porque tem aluno que dá migué, a gente sabe disso. Então, não É, dá para classificar. Aula de spinning é? Não sei. Depende de quem é o aluno e de quem é o professor. Aula de jump? Não sei. Tem professor, por exemplo, que dá intervalo de 5 minutos para beber água, para trocar música, ficar lá encebando. Já foi. Já perdeu, é, tá? já era, já Já perdeu o era. time. Já era. A aula de step eu acho mais difícil ainda de conseguir chegar na queima realmente. Mas assim, não dá pra gente generalizar. O que eu tenho certeza é Aham. funcional, caminhada, menor eficiência. Carga, ondulatório, maior eficiência. Exatamente. E assim, Dai, lembrando que a gente está falando nisso sobre um cenário ideal, né? Uma paciente que está completamente sedentária, que está começando ali a gente incentivar uma atividade física, a Isso, caminhada é válida, sim. tudo que te faça movimentar mais, né? Que a gente respeite o limite do corpo. Um paciente com obesidade é muito mais difícil a gente É, adequar a a gente um tem que pensar na treinamento mais articulação desse intenso. obeso. Só que também, cara, Exato. você concorda comigo que o obeso para chegar na zona de queima é muito mais fácil, porque ele tá muito Sim. pesado. É igual a gestante. Eu caminhava 5,0 na esteira. E eu tava, meu batimento tava 170, 170. 160. Então eu já É. tava ali na zona de queima sem muito esforço. Sim, sim. Então, qualquer coisa que a gente incentive a pessoa a começar já é muito válido. Exatamente. E Dai, uma coisa assim também, tem gente que fala assim, ah, mas eu tive resultado. Gente, com 3 meses. Se você é iniciante, com 3 meses, todo o resultado do mundo vai acontecer. Você dá resultado com uma pessoa depois de um ano que ela está treinando e fazendo dieta, é que o negócio é diferente, não é, é tá? diferente. No começo, minha filha, qualquer coisa vai te dar resultado. Que bom, aproveita isso. Vai no Depois embalo. é que separam as meninas das mulheres, porque aí o negócio fica difícil. É difícil. A Sueli perguntou aqui: tem intolerância à lactose? O que posso consumir para ganho de massa muscular? Sueli, não precisa pensar em suplemento, tá? A alimentação bem feita, você supre muito bem isso. Vamos Outro deixar ranço que eu tenho. A pessoa fala, só ai, não tô com muito dinheiro. Qual meio eu compro? Não compra. Dá não comer. precisa, não precisa, não precisa. A alimentação é super possível, né? Os suplementos Ainda estão mais aí que para dá pra ajudar a perder, nossa gente. Pra performance. que ficar atrás de whey? Vai É, mastigar pra aumentar a saciedade em vez de ficar tomando whey. Eu gosto particularmente porque eu perfeito. gosto do docinho do whey. Então eu tomo. Mas não porque ele precisa, né, tá? Estratégias. O whey entra muito bem como Estratégia. estratégia, né? Assim, Ai, pronto, gente, ó, uma, vocês ouviram da boca dela, a gente nem combinou. não, foi pergunta que veio dali agora. Mas é Outra exatamente coisa isso. que eu vejo muito também em protocolo de médico que usa para emagrecimento de pessoas é adicionar o T3 para acelerar esse metabolismo. Inclusive, também nas competições a gente via muito esse uso em atletas. Porém, todavia, entretanto, existe uma dosagem que a gente pode chamar mais ou menos de segura, mas que mesmo assim atrapalha o Uhum. metabolismo. Eu sei porque eu sempre, na época de competição, eu usei, cheguei a usar tipo a 10 miligramas, é uma dosagem baixa, porém quando Microgramas. retirei, eu senti muita diferença no metabolismo. Tanto quando eu fui na consulta, lembra que eu falei, tá, é o tipo de coisa que eu Aham. não quero mais usar. É. Eu não quero usar nada que acelere o meu metabolismo dessa forma, né? É. O que acontece, lembra que ontem eu falei que a tireoide ela produz o T4 e o T3? O T4 em maior quantidade e o T3 em menor quantidade. Apesar dele ser o hormônio que
causa todos os benefícios, né? Vamos dizer assim, o que é mais ativo, o que é o mais responsável pela termogênese, por deixar o metabolismo mais acelerado, ele é produzido em menor quantidade para o nosso corpo transformar à medida que for necessário, tá? Quando a gente administra o T3 isoladamente, a gente perde um pouco esse ponto de regulação fisiológica. Então, muitas vezes, né, o que acontece no ambiente ali da competição, Dai, é que a gente vê os pacientes evoluindo para um hipertiroidismo medicamentoso. O que a gente tem no cenário do paciente com hipertireoidismo? Um metabolismo muito acelerado. Então, você tem um emagrecimento acentuado, você tem mais disposição. Só que, ao passo que a gente pode ter outros sintomas, como taquicardia, arritmia. Dependendo da dose, você pode começar em catabolismo mesmo, começa a queimar tanto, que a massa muscular também vai embora. E dizem que é só em altas dosagens, porém eu observei tudo isso numa dosagem mínima, que era essa de 10 miligramas. Entendeu? E senti um ganho absurdo de peso quando foi o período da gestação, que eu falei, gente, eu engordei 26 quilos e eu não ficava comendo, eu só diminuí, porque eu treinava muito também, cabeça de atleta, que hoje é o que eu falo, eu aproveitei tudo de bom que eu aprendi e filtrei. Não faço mais excesso de treino. Cara, eu engordei 26 quilos, mas aí eu pensei, pô, metabolismo. E outra coisa que as pessoas também não pensam, né, tá? Que tudo que é esse negócio de acelerar metabolismo, existe também o acelerar o envelhecimento desse corpo. Sim. Entendeu? Ninguém pensa nesse ônus, ninguém fala sobre esse ônus, entendeu? Você tá acelerando um pouco e joia. Só que o seu corpo ele também tá envelhecendo mais rápido. O que a gente mais quer é que esse metabolismo basal ele melhore às custas de massa muscular, né? Que o nosso gasto basal seja maior porque a gente tem mais músculo para sustentar. Então, é o melhor cenário para a gente. Existem alguns suplementos, algumas medicações que a gente pode utilizar no processo de emagrecimento, que mantém taxa metabólica basal, porque segura um pouquinho a massa muscular, né? Mas muita coisa é vendido como o melhor do mundo, termogênico, a gente vê muito isso, né? Aqueles suplementos que você fica doido de quando toma, quer correr a academia inteira. Nossa, tomei um termogênico. Mas e aí, o que tem ali, né? Muitas substâncias foram proibidas pelo excesso de efedrina, coisas escondidas ali, e o alto risco cardiovascular, né? Então. Hoje em dia a gente tem dois tipos, né? Você me corrija se eu estiver falando coisa errada. A gente tem os que são mentira, que não aceleram o metabolismo coisa nenhuma, e a gente tem os que aceleram e eles são por duas vias, com receita médica ou mercado negro. E esses dois vão cobrar um preço, que é o rebote, que é essa acelerada também no envelhecimento, e que as pessoas na hora do desespero falam, eu tomo, mas espera lá. Né? Diferente até dos remédios de emagrecimento que inibem o apetite. Na realidade, eles são super favoráveis, desde que a pessoa comece a ingerir e use aquilo como ajuda para ela fazer a dieta e o treino. Só que o que mais a gente vê é a pessoa comendo menos porcaria e não fazendo uma dieta e não fazendo uma atividade física. Por isso que ela tem um reganho, né? Todo mundo fala mal olha, esse médico me passou tudo para emagrecer. Cara, o remédio não é ruim. As medicações são ótimas, né? Hoje são a gente tem a forma que é usada que é errada. Um arsenal terapêutico maravilhoso. Só que a gente bate muito na tecla. Tratamento de obesidade é ao mesmo tempo de um tratamento de diabetes, de hipertensão, de hipotiroidismo. Não tem prazo, né? Então, não é por quanto tempo eu vou tomar medicação. Vai tomar medicação pelo tempo que for necessário para a gente chegar nos objetivos. Depois que emagrece, muda a composição corporal, faz desmame, é outro estímulo que tem, né? Então, essa insistência de tratamento a longo prazo, a gente tem batido muito nessa tecla, sabe? E eu acho que as pessoas se iludem muito. Por exemplo, teve a época da sibutramina, né? Tirava a fome, a pessoa comia... Aí a pessoa falava que pronto, os meus problemas estão resolvidos. Passava 3 meses, peito, fazia o quê? Sem tirar.
Exato. o efeito, ele passa. Aquele ápice do efeito do remédio, ele passa. Aí a pessoa fala que, cara, tá voltando a minha fome. Aí ela tem duas opções. Ou ela para e aceita, ou ela aumenta a dose. Ela tem mais um picozinho e de novo. Aí ela fala o quê? Uma porcaria, tá vendo? Engordei tudo de novo. Mas por quê? Parei de Você usar. não Vou usou parar de usar, da não tá forma funcionando. correta. É. Né? Ou, por Aqui, exemplo, uma pessoa que tem 3, verdade. 5 quilos para perder pouca coisa, ficar usando, né? Ela Isso. perguntou sobre Ozempic, Saxenda e Orlistat. Aí eu vou mais longe do que ela. Desses três, qual você acha melhor? Qual eu acho melhor? Não, então vou responder assim. Os estudos demonstram que o melhor até o momento é o Ozempic. Ele Porque é é o o mais novo mais também, né? potente. Em relação às medicações, ele é o mais potente dentre essa classe, tá? O Se eu não me Orlistat, engano, o Orlistat, ele não tira fome. Ele só, na verdade, faz você evacuar o que você comeu. Não é basicamente isso? ele reduz a absorção de gordura em mais ou menos 30%. E Cara, aí, essa gordura eu não tenho ingerida, ranço ela disso é aí. eliminada nas fezes. Por que que a pessoa... Olha só a loucura. A pessoa não procura se alimentar melhor. Ela procura uma coisa para o corpo expelir aquilo que ela comeu. Entende? O Né? Orlistat, ele tem sua aplicação ali para pacientes que de repente tem um colesterol um pouco mais elevado, uma gordura no fígado, ou os que são muito constipados, que a gente usa esse efeito colateral da medicação como um benefício, tá? Mas Ah, lembrando que todos os pacientes que usam o Orlistat, eles têm que ser investigados por deficiência de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E e K, que podem diminuir a absorção por causa dessa inibição feita pela lipase da medicação. então, gente, vocês estão entendendo? Olha só, o medicamento não é ruim, mas olha a quantidade de informação que ela tá dando para você primeiro ver se é o Ozempic, se é Saxenda, se é o Orlistat, entende? Não é tipo assim, olhar lá, mercado negro. Lembra que eu falei? Tem duas opções. Você vai no médico, os que realmente dão resultado, ou você É, vai no médico, ou é mercado negro. O mercado negro você não tem consciência do que você está adquirindo. A gente viu até ultimamente gente que chegou a falecer com o uso de remédios para emagrecer. Olha, eu aposto que a pessoa não sabia nem o que tinha naquela composição, porque compra na internet, exatamente. não sabe como que é o manuseio disso. É caríssimo para você fazer um laboratório, para você fazer todas as coisas. Ela não sabe nem de onde vem, nem o que tem dentro. E pensa bem, hoje a gente estuda tanto, a gente tem tanto artifício, e mesmo assim a obesidade ainda é tão presente. Será que uma cápsula, uma medicação vendida milagrosamente vai acabar com a barriga? Ou vai É, fazer você emagrecer 20 quilos tão fácil assim? A gente vê vai. associação diversa nessas medicações, né? Benzodiazepínicos, que são os calmantes. Aí colocam um estimulante com um calmante misturado, com um monte de ervas sem saber o paciente que está ali para tomar aquilo, né? Então, não, E a ela gente perguntou o Saxenda. O desencoraja Saxenda é isso. como se fosse um antigo Ozempic. O Ozempic é algo melhorado. São medicações diferentes, são medicações da mesma classe, que são os agonistas de GLP-1. O Saxenda é a liraglutida, que é um agonista de uso diário, tá? E o Ozempic é a semaglutida. É da mesma família, só que uma substância diferente, mais potente, que nos dá a possibilidade de ser administrado uma vez na semana, Ah, perfeito. Então, tá. tá? Então, e Os aí a dois Graça, foi o que a Graça falou, a base sempre vai ser, gente, alimentação e treino. Não tem por onde fugir. Você pode, né? E para quem, ó, por exemplo, eu recebi uma mensagem hoje. Dai, e as pessoas que emagrecem muito e ganham peso novamente? É porque elas não fizeram o tratamento emocional. De entender essa também, relação com a comida, né? Então, por isso que é também. importante, porque a gente falou lá no começo. Se você não está conseguindo, se você tentou, você leu algumas coisas e não conseguiu virar essa chave, você precisa de mais profissionais integrados para você conseguir isso, né? E Isso. não adianta você ficar a todo momento trocando só ali o remédio, ou muitas vezes trocando médico, pingando de médico em médico, procurando um De médico que dê algo nutricionista em mais forte, nutricionista. Academia, entendeu? academia. E outra, não é viável. Se a pessoa ela consegue um emagrecimento só através do remédio, comendo menos porcaria, o que que ela fez ali? Ela perdeu muita massa magra. O metabolismo dela fez o quê? Decaiu.
essa pessoa vai ter que sempre comer menos para emagrecer. E cada vez vai E, ficando mais difícil. e mais flácida, e mais difícil, ao ponto que realmente chega à base do impossível. Você tem que pegar essa pessoa e falar, olha, vamos ter que resetar. Eu tive uma aluna que ela tomou tantos anos remédio para emagrecer, e bebia, e ela só reduzia as porcarias. Quando eu peguei ela, eu falei, cara, sinto muito, você vai ter que ter paciência, vai ter que parar de usar, É, vamos ter que ganhar massa muscular, você também vai engordar junto, porque seu organismo entrou em colapso, você vai ter não que tem realmente jeito. resetar, não tem E às jeito. vezes a chave está aí, né? Você colocar mais comida na dieta ali do paciente, mudar o estímulo total para depois começar o emagrecimento. Então, não tem Exatamente. Ou até jeito. tem gente que fala, não, eu quero mais puxado. E ela não dá conta de fazer aquele puxado. Cara, É. faz um emagrecimento mais devagar, mas que é possível para você, Metas né? palpáveis, né? A gente costuma Exato, não dizer, adianta. É o começa que a com gente uma falou, cenário semana perfeito e o cenário que dá para ser feito, né? Com possível, isso, né? o que é possível no momento, né? Ó, a Márcia perguntou aqui: tenho 3 nódulos na tireoide. Isso também influi? Márcia, depende, tá? A grande maioria desses nódulos tireoidianos, eles não têm influência para ganho de peso. O que você tem que saber é se esse bócio ele tá com alteração hormonal associada, tá? O nódulo tireoidiano ele não tem essa relação, mas se você tem uma doença multinodular que por um acaso esteja produzindo hormônio, ele pode influenciar, tá? E Mas a a grande doutora também falou muito maioria disso na aula passada. Falou bastante de nódulo na tireoide. mas a grande maioria não tem influência, tá? Mas Legal. tem que checar esses nódulos. A Alguém Simara perguntou: perguntou. e os fitoterápicos? O que você acha? Depende. Maca peruana, por exemplo, não aumenta coisa nenhuma a testosterona e o peso. Aí eu já falando. Melhora um pouquinho a disposição, mas é, 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 médio. A é Etel médio. perguntou: tirei o útero, mas exames dizem que não entrei na menopausa. Tenho todos os sintomas. Isso pode atrapalhar no emagrecimento? Etel, se você tem todos os sintomas, né? Os sintomas vasomotores, fogacho, irritabilidade, redução de libido, ressecamento vaginal, pode ter infecção urinária de repetição, você tem que ser reavaliada, tá? Fazer exames de sangue com frequência para ver se o LH e o FSH especialmente estão subindo. Como você não tem mais útero, a gente não tem o parâmetro da menstruação, você tem que fazer acompanhamento laboratorial, Ah, tá? Porque nossa, isso coitada da Eca, ela tá lá em pode sim, Pirassununga. essa Lá é bagunça tão dos ruim para médico. hormônios, essa bagunça dos hormônios pode alterar sim o peso, tá bem? Precisa Legal. reavaliar isso aí. Se tem sintomas, tem que investigar. Ah, os Mais alguma coisa fitoterápicos que falam para diminuir a vontade de doce. Sim, dá uma ajudinha até, né, tá? Ah, o Só que picolinato tem que de avaliar o porquê que cromo, essa vontade de né? doce. É isso. É vontade de doce porque você está fazendo restrição calórica muito intensa. E aí, quando você quer comer um carboidrato, você quer comer algo mais palatável. Sua Ou insulina tá alta. essa vontade de doce é um hábito que você tem de comer um chocolate sempre após o almoço. Ou é um hábito que você tem de tomar um café com um docinho junto. Então, isso tem Ou é o que que. você falou, restrição calórica, ficar sem comer, e aí você vai É, querer atacar o do o que que é, né? Que nem picolinato de cromo a gente chegou a usar muito uma época. Mas é para quem tem muito. deficiência do picolinato de cromo, é que esse picolinato de cromo faz efeito, não é? Hoje a gente usa menos até o picolinato de cromo, ele ainda tem alguma utilidade, a gente vê muito nos suplementos prontos essa substância, mas com pouco resultado, tá? Eu tenho ansiedade e sinto vontade de comer doces. Então, provavelmente é só pelo excesso ali, né? O estresse, a ansiedade, que você tem esse gatilho. Então, qualquer suplemento que a gente faça para você que tente reduzir essa vontade do doce, tem que ser baseado em redução de ansiedade, né? E assim Então, também, ou tá? O que me tratar mesmo com incomoda é, por medicação, com exemplo, terapia. tem gente que é a favor de uma pequena quantidade de chocolate por dia, e tem gente que não é a Sim, favor.
Eu acho que depende muito. Tem gente que perde completamente o controle e tem gente que dá certo. Tinha uma amiga que ela falava, eu não posso ficar sem doce. Fulano, você consegue se controlar então comer um quadrado de chocolate? Sim, então vamos procurar um horário que esse doce ele entre de forma ok, que não seja prejudicial, colocar num pós-treino. Sim. Quando eu fui no consultório, você mesmo disse, cara, vamos colocar um doce pós-treino. Por que tem que ficar sem doce? Claro, gente, não dá pra comer uma barra de chocolate. E E mais não uma é em vez, paciente diabético, né? É exato. um perfil diferente, a gente está O falando. ideal era que não se consumisse para que a insulina ficasse baixo, para que esse metabolismo ficasse mais favorável para o emagrecimento. Mas se não é viável nesse momento, se a pessoa realmente tem uma grande dependência, incluir uma pequena quantidade. Sim. Até porque a gente às vezes vê muitas estratégias de vou comer um doce fit, ou Ah, vou comer uma pasta de amendoim. eu já fui dessa, eu fui da Fofa Fitness. Usa Compra da tudo que é Fofa fit na Fitness. frente, Usa adoçantes, né? O xilitol, eritritol, estévia. que tem Eles caloria, que têm normalmente ninguém caloria, sabe, né? O xilitol e o eritritol tem caloria, têm tem caloria. carboidrato. E eles não suprem o emame, né? Que é aquela coisa do você comer e ter saciedade, de ter prazer com a alimentação. Isso só o açúcar. É. Então, muitas vezes é preferível você comer aquela quantidade, em vez de colocar, ficar tentando fazer doce fit, whey com pasta de amendoim, ou pasta Pasta de de amendoim com amendoim. chocolate, a própria E pasta pasta de de amendoim amendoim mesmo. gourmet. 150 calorias uma colherzinha, gente. Comprei, eu compro um Não brigadeiro. dá, não dá. Come um Come um brigadeiro, Twix que tem come um 80 calorias, chocolatinho. né? Exatamente. A Ó, amamentação me deu muita fome. deu Você pode falar uma coisa? Reza, minha filha. Reza bastante o que dá. E a algumas mulheres amamentação emagrecem, dá. outras não. Eu fui as que não emagreceram amamentando. A amamentação aumenta o nosso gasto calórico diário, tá? Então, esse período é um Pra mim, período que você falou pra você. ignorar isso aí, porque não tava dando certo a minha conta. Gasto calórico. Exatamente. A gente aumenta o gasto calórico e, consequentemente, a gente aumenta a fome também, né? Algumas abençoadas do mundo, a gente mantém o tecido adiposo rosa, que é o da amamentação, que ele tem gasto calórico, e aí a gente preserva esse tecido e transforma no tecido adiposo marrom, que ele é mais termogênico. Então, Também não perdi aproveita nada, perdi esse nada. período, A minha aproveita pior esse decepção, período. mentira. A melhor coisa foi quando eu fui na Thaís. Falei, Thaís, eu estou fazendo dieta. Eu estou fazendo calculado. Olha só. Minha taxa metabólica basal está em 1.300. Aí tem o gasto da amamentação de 500. Mesmo assim, eu estou fazendo uma dieta de 1.500, eu estou emagrecendo. Ela olhou e falou, esses resultados, eles podem ser superestimados. Baixa pra mim que É, você cresce. Aí eu sou uma mãe com dor no ui, peito, amamentando. Você tá falando que eu tenho que comer 1.000 calorias? Aí ela, sim, 1.000 calorias. Aí eu falei, não é não, possível, vou ter lembrando que não é da um choque. amamentação exclusiva, né, Dai? A Não, gente não não é. pode incentivar isso. Aí eu Fora falei, da mas não vai ser amamentação que meu leite, não exclusiva. sei o que. Observa, mas eu acredito que não. E dito e feito, não É, diminuiu nada o leite, continua a mesma coisa. Eu parei de dar mamar porque ela não me quis mais depois da introdução alimentar. E emagreci, consegui, eu emperrei. Eu saí dos 98, emperrei nos 76 e não emagrecia por nada. Fiz todos os exames de sangue, tava tudo ok, não tinha nada. Eu tava louco pra ter uma tireoide ali desregulada. Falei, não tem tireoide. nada aí mesmo, não, Thaís. Falei, Minha não, tireoide está Dai, a coisa desregulada. está. Aí ela falou, baixa pra 1.000 e vai. E aí hoje eu faço de 1.400, beleza, tô mantendo, perdendo um pouquinho, né? Mas é isso, gente. A realidade ela é dura, né? É, Devia quem é mãe amamentando ter um lugarzinho já no céu reservado, mas não temos. não, né? Vamos reivindicar isso, porque não é Sim, fácil. não é fácil. Deixa eu ver Alguém o tem que mais alguma mais. dúvida, Tem mais gente? alguma Remédio para emagrecer? pergunta? Mulheres amamentando podem usar o Zempic? Pode, Pode. Olha, gente. pode. Com Pode. parcimônia, né? Obviamente não em amamentação exclusiva, mas, por exemplo, mulheres que tiveram um ganho de peso muito intenso na gestação, com dificuldade de perda, que a amamentação esteja controlada, né? Que a gente não esteja ali nos 6 primeiros meses iniciais, pode ser usado sim. Ela é muito baixo risco na amamentação, e o pouco que poderia passar pelo leite, ele é degradado, o peptídeo ele é degradado no sistema gastrointestinal
do lactente, né? Do bebê. Então, isso não traz nenhum problema. Quem tiver curiosidade, né, tem um site que chama Elactância, que a gente pode consultar todas as medicações que são compatíveis com a amamentação. E o Ozempic já está lá, já está atualizado. Olha, a Kelly perguntou sobre o ovário policístico, falamos ontem, Kelly. Tá, Volta lá, Kelly. e assiste a aula de ontem que foi sobre tireoide e ovário policístico. Tem informações importantíssimas lá. Se tiver dúvida, manda aqui pra gente. Quanta informação legal, tô amando. Que bom, Valquíria. Então, eu acho que assim, pra gente conseguir concluir e fechar, não tem por onde fugir. Se você quiser realmente um emagrecimento a longo prazo, em pensar em realmente construir uma saúde, um corpo, se possível, o melhor treino, o melhor cardio, a melhor médica para te orientar nessa parte hormonal, investigar. Se for o caso de usar um remédio para emagrecimento, que seja avaliado antes para saber, né, os seus pontos específicos, fazer uma coisa correta, não tirar por conta. Outra coisa que eu vejo muito errado, tá? Até no caso do T3, eu via muita atleta comprando no mercado negro esse remédio e retirando sem fazer desmame, gente. É terrível. Metabolismo bagunçado, para você terrível. colocar a casa em ordem, é terrível. E a gente tá falando de pessoas que emagrecem e vão ter um reganho de 15, 20 quilos, e isso é vai. absurdo. É isso absurdo. é absurdo mesmo. Qual é o nome do site? Elactância. Eu coloquei aqui no chat. Sibutramina, quando para de tomar, engorda de novo, assim como qualquer outra medicação e qualquer outro tratamento que você faça e interrompa sem orientação. Isso, mas foi o que a gente explicou. Não é ele a causa. O problema é de quem usa de forma errada, né? Usar ele associado treino, dieta, médico e sem orientação, a maioria das drogas, elas precisam do desmame. E aí também quem vai orientar esse desmame é o médico. Conhecendo o perfil emocional, lipídico, enfim, do paciente. Então, por isso que não pode ser feito por conta. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não vou pagar o médico, eu não vou pagar isso aqui, eu vou ali, o cara me vende por Aí compra a medicação por dobro, triplo do preço. Sem saber de onde veio, sem saber onde estava armazenada, entendeu? Você não sabe nem o que você está tomando. Gente, saúde é um negócio sério. Usem lá. Usem hormônios paralelos. Exatamente, sem saber qual é a procedência de tudo isso. Principalmente o hormônio. Gente, eu lembro que tive uma vez uma aluna que veio falar que ela tomava 60 miligramas de oxandrolona. Eu falei, de que você comprou? Do professor na academia. Eu falei, você sabe de onde que vem? A maioria deles vem lá do México, feito na cozinha, junto com os ratos, passando tudo sujo. E você tá consumindo isso. Não sabe nem o que tá consumindo, gente. Depois tem um piripaque, não sabe nem falar com o médico do que foi. O que aconteceu, o que tomou, não dá. Não sabe nem, entendeu? Você vai ter um negócio, de repente, aí, acabou sua vida por uma bobeira, né? É verdade. Então, se for fazer o uso, gente, tem que fazer, não adianta. O barato, ele sai caro. Depois, para uma mulher ganhar 20 quilos, para depois ter que perder, cara, muita coisa acontece. É suado, é difícil pro nosso emocional, é difícil pro corpo. E uma coisa até que eu tô louca para fazer um post com calma é: uma pessoa obesa que emagrece, ela sempre será um ex-gordo, né, tá? Ela nunca vai ser uma pessoa magra. O nosso corpo sempre tende a voltar pro maior peso que a gente já teve. A célula de gordura, ela não sai, né? Ela só adormece. A gente só consegue tirar através de lipo. E mesmo assim, o ganho de peso em outra região do corpo é quase que certo quando a pessoa começa a ganhar peso e fica com aquele corpo que você olha e fala, cara, tá estranho, né? É isso. Quando a gente emagrece, né, a gente adormece essas células de gordura e todas as outras estratégias que a gente vai fazendo é para que essa gordura branca que não faz nada, ela tenha uma atividade termogênica, né? Que ela fique uma gordura marrom, que ela gaste energia. Porque quando a gente reganha o peso, a gente volta com aquela gordura que estava quietinha e a gente multiplica o tecido adiposo. Então, e ganha mais rápido. Cada vez vai ficando mais difícil. A briga hoje pra gente não abandonar o tratamento de obesidade, é um tratamento a longo prazo, para a gente evitar esse efeito sanfona que é muito prejudicial para a saúde. Exato. Então não se esqueçam disso, gente. Uma pessoa obesa, você nunca trata ela como uma pessoa magra depois que ela emagreceu. Ela é sempre um ex-obeso.
Nunca é o metabolismo, um corpo, células iguais a uma pessoa que sempre foi magra ou que engordou um pouquinho e emagreceu. Nunca é igual. É isso que as pessoas não conseguem entender. A cabeça É, dessa pessoa também não é igual, enfim, é um protocolo diferenciado, né? sim, sim, com A certeza. Simara falou, fiz uso de sibutramina com acompanhamento do médico e ele não me falou nada que essa doutora maravilhosa está falando. Pois é. Tem que conversar, gente. As medicações estão aí, a gente tem um excelente arsenal, mas os pacientes têm que saber o benefício e o risco de cada uma delas. Exatamente. É o que eu tô falando. Não falando mal, mas a gente sabe, existem profissionais e profissionais. Tem gente que foi professor de educação física que ainda tá montando um treino no ABC, aquilo lá que a gente aprende na faculdade, que misericórdia, eu falo, gente, é só para cumprir quadrinhos. Tem que sair e continuar estudando anos luzes. E a É, Tá, quem acompanha ela, vê que ela vive em congresso, vive estudando, vive sempre. ali se atualizando, porque a todo momento sai estudos novos, coisas novas, e a gente tem que É realmente ver isso. que não funciona, né? E para os curiosos de plantão, já temos uma medicação superior ao Ozempic, Qual? liberada, a tirzepatida, mas a gente ainda não tem ela disponível para uso. Por quê? Ainda tá em teste? Em breve, tá fora, só fora do Brasil. Caraca, olha que legal. E por que ela é superior? Por causa do efeito da medicação, ela é um análogo duplo, agonista de GLP-1 e GIP. São Uau! dois hormônios potentes aí para nosso emagrecimento. Que legal, Super tá? interessante, né? Gostei. Pessoal, tá, muito obrigada. Alguém tem mais alguma Imagina! dúvida? Qualquer coisa, deixe no comentário. Eu amei a live. E mais do que isso, para a gente poder esclarecer tantas coisas que a gente escuta sobre emagrecimento, tantas mentiras que, na verdade, eu acho que a gente acaba querendo acreditar nas mentiras, porque fica mais fácil do que a gente encarar realmente, de assumir a responsabilidade, assumir, inclusive, a responsabilidade de investir na sua saúde, que é investir no profissional, não comprar as coisas no mercado negro, não fazer por conta, não pegar a receita que a sua amiga foi no médico E fazer e igual. pegou e fazer igual porque você não é a sua amiga. Se der algum problema grave, você não tem ninguém por você. Então, o ideal é realmente que você faça tudo correto, porque a sua saúde é a sua vida e ela é muito importante. E não É tem mais do que preço. emagrecer, mais do que perder barriga, é a sua saúde e a sua vida, Isso aí. né? Gente, Tá, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, a gente vai respondendo ao longo da semana. Quem teve dúvidas sobre ovário policístico também, ou menopausa, pode ir deixando que a gente vai respondendo à medida que vocês forem colocando aí as dúvidas. legal, combinado. Tá, obrigada, meu amor. Beijo, Bom tchau, tchau. descanso. Beijo, tchau, Obrigada. tchau. 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 Deixa eu tirar aqui. Tá? Então, pessoal, não esqueçam, não percam amanhã a live. E eu vou explicar a nossa clínica do emagrecimento e tenho novidades para vocês, tá bom? Amanhã, 7h30 da noite. Espero vocês aqui. Fechou? Beijo.